Eu estava falando, eu falei uma das ministrações que eu compartilhei com a igreja. Muitas pessoas tinham dúvidas, por que Deus aceitava sacrifício de animais, que muitas vezes algumas pessoas falavam assim: poxa, mas isso é tão triste, é tão dolorido ver um animal sendo sacrificado para agradar a Deus. Será que de fato realmente isso agradava a Deus? Será que realmente era algo que Deus ele tinha prazer em ver acontecer aquilo ali? E Deus ele falou claramente, eu expliquei para a igreja, por que Deus logo no início, Deus ele aceitava e ele deu um direcionamento para Abraão para sacrificar animais, para que realmente as pessoas se aproximassem dele. Primeiro, que o que é um sacrifício no judaísmo? Sacrifício é conhecido como korban, é uma palavra oriunda do hebraico, significa karov, que significa vir para perto de Deus. Ou seja, naquele período, por causa do pecado, quando Adão pecou, o homem perdeu a sua identidade com Deus, e ele perdeu aquela maneira de como buscar ao Senhor. Então, por causa do pecado, toda a situação se corrompeu, e aí eles começaram a adotar costumes pelas quais não foi aquilo que Deus escolheu para que se fizesse. Então, o que aconteceu? O povo começou a se adequar a situações pelas quais elas acreditavam que aquilo se aproximava de Deus. Então, quando o homem quebrou aquela comunhão com Deus, quando o homem quebrou aquela aliança com Deus, ele não tinha mais uma referência como ir buscar ao Senhor. Então, como Deus já não falava com o povo, então eles adotaram práticas pelas quais não agradavam a Deus. Mas Deus ele tem um propósito com cada um de nós. Diga glória a Deus. E esse propósito ele não abriu mão. Porque entenda uma coisa: quando um casal ele tem um filho, e aquele filho ele nasce contaminado com a enfermidade que estava possivelmente na mãe ou no pai, aquela criança não tem culpa. É como se no momento quando Adão pecou, nós não tivéssemos culpa do pecado que veio. Por isso que Deus nos deu a oportunidade para que nós pudéssemos restabelecer essa aliança com Ele. Então, como o homem tinha perdido o referencial de falar com Deus, ele perdeu totalmente a maneira como se expressar a Deus. Por que eu estou falando para você? Para você entender onde eu quero chegar. Então Deus agora ele vai restabelecer essa comunhão com o homem. E como Deus faz isso? Deus agora ele vai ter que descer o nível para que o homem possa entender a linguagem que ele vai falar. A palavra do Senhor diz que quando Jesus chega para Nicodemos, ele começa a falar: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos diz: mas como pode, Senhor, homem já velho, voltar ao ventre da sua mãe? O Senhor Jesus disse: se você, sendo estudioso da lei, você conhecedor da palavra, não conhece a linguagem natural que eu estou te falando, quanto mais a linguagem espiritual. Então Deus sabia que o homem não ia ter discernimento, não ia entender quando ele chamasse o homem novamente para ter aquela aliança estabelecida. Então Deus ele vai falar a linguagem que o homem entende. É como se você chegasse com uma pessoa de outro país e você quisesse se comunicar com ela. Você vai falar com essa pessoa, porém, se você não aprender, não saber falar o idioma dela e não entender, ela não vai entender nada do que você fala. Então, quando o homem perdeu aquela comunhão com Deus, ele perdeu totalmente aquela maneira de falar com Deus. E ele adotou práticas pelas quais, ao invés de aproximar, distanciava. Deus tentou novamente ali com Moisés, tentou com Noé, mas o homem continuou a errar. E Deus ele fez o seguinte: então agora ele escolhe uma pessoa, e daquela pessoa ele vai gerar uma nação. Mas para isso, Deus precisa falar a linguagem que ele entendia. Como assim? Deus chama Abraão e fala para Abraão que dele vai nascer uma descendência, mas debaixo de uma obediência. Debaixo dessa obediência, Abraão começa a andar. E Deus agora vai fazer uma aliança, porque Abraão ele não acreditava muito que ele poderia ter um filho, porque ele pergunta para Deus: Senhor, mas como será isso se eu já sou um homem já velho, minha esposa já cessou todo o costume natural da mulher? Como pode acontecer isso novamente? Naquele período, o pacto mais forte que havia sobre a terra era quando uma pessoa ela sacrificava um animal, dividia o animal em duas partes, e ambas as pessoas que estavam fazendo o pacto passavam no meio daquele animal. E quando passavam ali, declarava: se eu não cumprir a minha palavra,
Então era a linguagem que o homem entendia, era o pacto mais forte que tinha naquele período. É igual hoje. Como é que você confia que alguém vai pagar uma dívida que está fazendo com você? Uma das maneiras é usar cartão de crédito. Você passa o cartão de crédito, você paga, a pessoa acredita. Outra é um cheque, ela crê que você deu um cheque, e aquele cheque é um documento que comprova que você assumiu um compromisso que você vai pagar. É isso que você entende como hoje. Ou então o dinheiro à vista. Mas algo que vai acontecer a longo prazo é como se você emitisse vários cheques. E aquela é a maneira, a linguagem que você entende. Então, para Deus, ele falar com Abraão, e Abraão entendeu que Deus estava falando, Deus ele chega a um ponto que ele vem a um nível das suas criaturas, para falar o idioma que aquela criatura entendia. Então Abraão entendia que o sacrifício de animais, que sacrificando o animal, aproximava de Deus, porque era assim que os pagãos, ou seja, aqueles que não criam em Deus, faziam. Mas pastor, como é que Deus aceita isso? Porque era a única maneira que a pessoa entendia. Levanta a sua mão direita. Deus ele trabalha na minha e na sua vida de acordo com aquilo que nós entendemos. Ele sabe o nosso limite. Deus ele não vai trabalhar com você da mesma forma que trabalha com o outro, porque ele sabe qual é o nível que você entende. Às vezes você pede para Deus: Senhor, muda a minha história de uma vez, arranca isso de mim. Deus não vai fazer porque ele sabe que você não suporta. Pode baixar a mão. Então Deus agora ele fala com Abraão e diz: olha, Abraão, são esses os sacrifícios que eu vou aceitar para quem quiser ter aliança comigo. É tanto que quando Jesus ele vai ser apresentado no templo, José e Maria apresenta uma olhinha como sacrifício por causa daquele momento da apresentação de Jesus. Ou seja, Deus começa a falar com o homem e a trazer o homem de volta para a sua presença, mas a linguagem que ele entendia. Cada vez mais que ele cumpria um sacrifício, cada vez mais o homem ia se aproximando de Deus, e cada vez mais Deus ia se revelando para ele, porque o homem estava se preparando para compreender a Deus. Cada vez que você andou na presença do Senhor, você foi batizado, o Espírito Santo de Deus, ele começa a te conduzir numa caminhada de renúncia, e cada renúncia que você faz é um sacrifício, que você, como a palavra do Senhor diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando você começa a crucificar a sua vontade, cada vez que você sacrifica a tua vontade, o teu eu, você se aproxima mais do Senhor. Não entendeu ainda? Cada vez que você renuncia à tua própria vontade, é como algo que te aproximasse mais de Deus, você tivesse mais discernimento e entendimento. Então, a partir de agora, a partir desse momento, Abraão começa a gerar uma nação dentro dessa situação, diácono José, e que essa nação começa a compreender que para se aproximar de Deus é necessário que haja um sacrifício. E como a linguagem naquele tempo, por causa do pecado, por causa da quebra da aliança, eles entendiam que sacrificar um animal era se aproximar de Deus. Cada vez que o povo ia sacrificando, ia se aproximando, ia renunciando algo de si, e com isso as pessoas começaram a conhecer a Deus em uma profundidade tão grande, que eles começaram a atribuir a Deus, que Deus tinha olhos, Deus tinha mão, que Deus ele tinha sentimentos, ele sentia raiva, ele sentia ira. Então quando o povo começa a fazer isso, significa que o povo começa a compreender a Deus, e ele começa a entender, porque lá no Gênesis é o seguinte, que Deus ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como o homem foi se aproximando de Deus, e ele começou a entender essa escritura para ele, então Deus ele começou, porque Deus é espírito. Deus não tem olho, Deus não tem ouvido, ou seja, Deus não tem atributos físicos humanos. Mas para que o homem começasse a compreender quem é Deus, Deus permite que o homem comece a atribuir atitudes naturais humanas para ele. Para quê? Para compreender quem é esse Deus. Diga glória a Deus. Então, a partir daquele momento, eles vão percebendo que o sacrifício de animais e essa situação vai levando a eles a tomar uma atitude. Que atitude é essa? A atitude de conhecer o Deus que ficou sendo desconhecido. E cada vez que ele vai fazendo isso, eles vão começando a enxergar a Deus como um homem.
Senhor, que a tua mão esteja sobre nós, Senhor, que os teus olhos estejam nos vendo, que os teus ouvidos estejam atentos. Com isso, o ser humano vai começando a compreender em cima da terra uma nação que vai começando a espalhar quem verdadeiramente é esse Deus. E chega um ponto que ali a intimidade com Deus chega tão grande que Deus ele fala no livro lá de 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, Deus fala bem assim para o povo de Israel. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de muitos carneiros, pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Preste bem atenção. Aqui nesse versículo, o próprio Deus se revela para o povo de Israel e para o mundo que ele nunca se agradou desse sacrifício, mas ele aceitava para que o povo tivesse de volta uma comunhão com ele. Entenda uma coisa: existe prática das nossas vidas que quando nós começamos a andar com Deus, que Deus não aprova, mas Deus ele sabe que se arrancar de você de uma vez, você não vai suportar. Mas na caminhada, como Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, você começa a perceber que aquela atitude que você tem, caminhando com Deus, já não agrada e não faz parte da tua vida. Diga por quê? Porque a presença dele começa de tal maneira a encher você, que aquilo que não agrada a ele, já não agrada mais a você. Então Deus fala para o povo: eu não me agrado dessa morte de animais. Se você falar em Gênesis 1:29, você vai ver que Deus não fez ninguém para comer, nenhum ser vivo. Abre lá para mim, Gênesis 1:29. Olha o que está escrito para você ver como o que Deus criou, não só o ser humano, mas também os animais. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com semente. Esse será o vosso alimento. 30. Também dou a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas que há fôlego de que a vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Deus não fez animais para se alimentar de animais. Deus não nos fez para nós alimentarmos de outros animais. Então, por causa do pecado, por causa da quebra da aliança, é por isso que veio essa situação. Então a misericórdia de Deus é tão grande, que como ele viu que agora ele tinha que escolher uma pessoa, e dessa pessoa fosse a matriz, para que dali nascer, levantasse uma geração que realmente compreendesse quem é esse Deus, então Deus levanta a nação de Israel. É por isso que Deus ele trabalha dessa maneira, e chega aqui em 1 Samuel, ele revela qual é o verdadeiro prazer dele. E as pessoas começam, quando Deus fala isso aqui, querido, quando Deus revela isso aqui, o ser humano já atribuía a Deus o antropopitismo e o antropofilismo. Significa atribuir a Deus sentimentos humanos ou então órgãos físicos humanos. As pessoas começavam a olhar Deus como um ser humano, começavam a ver Deus como uma pessoa. E aí Deus começava a se manifestar na teofania. Deus começava a se manifestar falando através das pessoas a linguagem que ele entendia. Era para você ter dado glória a Deus. Chega um momento que Deus agora, ele começa a entrar no nível mais profundo, porque a caminhada, ou seja, quando você começa a andar com uma pessoa, quando você começa a caminhar com ela, você começa a conhecer realmente quem é aquela pessoa. Quando você começa a andar com Deus, você começa a conhecer profundamente quem é Deus. Aí quando chega, olha só, chega nesse nível, Deus ele faz um silêncio de 400 anos. E agora Deus ele vai se revelar para toda criatura, para todos nós, da maneira como nós entendemos. Como? João 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Espera aí. Se você me entende, se você entende que eu sou como você, ou seja, presta atenção,
o sacrifício de animais era o que aproximava a pessoa de Deus. Não era isso que ele entendia? Amém ou amém? Depois ele começa a atribuir para Deus órgãos humanos, para que a pessoa comece a compreender e a falar a linguagem que ele entende, porque nesse limite foi que ele entrou. Só que aí agora Deus diz: espera aí, eu preciso te levar a um nível mais profundo. Então o que Deus faz? Ele pega a palavra dele, João 1, João 3, e ele fala: e o verbo se esvazou, assume na forma de servo. E aí ele pega a palavra e transforma na maneira como nós entendemos que ele era. Mas para entender, para ele manifestar a grandeza dele, precisamos começar a andar por níveis. É por isso que muitas vezes você vem para a igreja e você deseja que Deus faça algo na tua vida, e que seja de uma hora para outra, que não vai, querido, é através da tua caminhada com Deus. Através da tua caminhada com Deus, Deus vai lhe revelando, e cada nível que você permanece, Deus vai descortinando para você. Chega um momento que agora Deus Ele não está daquela maneira. Para se aproximar dele, precisava de um sacrifício de um animal, mas precisava de uma atitude. Qual é a atitude? João disse: eis que o reino dos céus está próximo. João disse o quê? Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Ou seja, o sacrifício maior agora era o quê? Arrependimento. Para que pudesse compreender que agora Deus ele vinha falar com você de uma maneira íntima, poderosa e pessoal. Chega um momento que ele vem, mas ele diz: ele veio para os seus, e aqueles que falavam que ele tinha mão, que ele tinha cabeça, do jeito que o povo falava, quando ele veio, do jeito que o povo falava e pensava, ele veio e se manifestou. Mas os seus não estavam preparados, porque os seus não recebiam, porque não compreendiam. Aí perguntaram a seus discípulos: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: eu estou aqui, ó. Você não entendeu ainda? Ele diz o seguinte: vocês não falaram que eu tenho tudo isso, que eu sou igual a vocês? Então eu estou aqui. Ou seja, quando você tem pedido para Deus se revelar de uma maneira, para que você possa compreender, Ele tem dito esses dias para você: eu estou aqui. Existe uma diferença entre Deus está e Deus se manifestar. Ele vai se manifestar de acordo com o teu limite, querido, de acordo com a tua busca, de acordo com a tua intimidade com Deus. Se você tem pouca intimidade com Ele, Ele vai se revelar na intimidade que você tem com Ele. Agora, só que tem uma coisa, eu reforço. Agora presta atenção. Mas para isso, nenhuma das etapas pode ser corrompida. Porque se alguma das etapas são corrompidas, o que acontece? Você vai ter um conhecimento distorcido de quem é esse Deus. Por isso que existe muitas pessoas, pastor Emanuel e pastor por isso, porque estou na fiação de voltar aqui na terra, igual o nome das pessoas é fácil. Mas para que você possa entender isso, você precisa entender que existem etapas. Só que muitas vezes nós somos pessoas que queremos pular as etapas. Por que você vê muitas pessoas que estão ali embaixo, daqui a pouco se torna até o querubim da árvore e de repente cai? Por quê? Porque pulou etapas pela qual ela não tem conhecimento nos níveis do Deus que ela está servindo. Aí o que acontece? Ela tem uma imagem, diaconisa, distorcida de quem é Deus. Então o Senhor Jesus vem agora e Ele vem e se manifesta para aqueles, diaconisa Verônica, para aqueles pelo qual Deus Ele realmente se revela. Que muitos viram não entenderam, não enxergaram, muitos ouviram não entenderam. Então agora Deus vem de uma maneira poderosa e se revela. E Ele se revela para quê? Para levar o povo a um arrependimento. Para entender que muitas vezes as pessoas falavam o seguinte: mas Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele não sabe o que eu estou passando na minha carne, Ele não sabe o que eu estou vivendo. Então Deus diz: eu vou me submeter a descer o nível, para se tornar o Criador, se tornando uma das suas criaturas. Se eu e você nos tornassem uma outra criatura, não seria humilhação, era uma criatura sob a forma de outra. Mas o Eterno, o Criador de todas as coisas, Ele assumir a forma de uma de suas criaturas para falar com aqueles que são seus escolhidos, aí é diferente, querido. Diga por quê? Porque é o Criador se manifestando a misericórdia dele de uma maneira poderosa
para que eu e você viéssemos a compreender quem é esse Deus e o que Ele tem para nossas vidas. E é por isso que nesses dias, Deus, Ele tem chamado a mim e a você, para que nós viéssemos a entender, para você compreender que um novo tempo está chegando para nossas vidas. Quando Jesus se manifesta, significa que agora o Senhor disse: destrua esse templo, em 3 dias eu construí um outro. O Senhor Jesus chegou agora e começou a falar para o povo uma linguagem espiritual. Tu não sabes que eu tenho toda a autoridade sobre ti? Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse te dar. Jesus vem falando uma linguagem espiritual. Essa linguagem espiritual só estava preparado para entendê-la aqueles que realmente têm uma caminhada com Ele. Lembra daquele homem? Apresentou Jesus no templo. O Espírito Santo fala: vai lá para o templo, corre, porque aquele pelo qual prometi já está chegando. E aquele que tinha aliança, ele vai lá e diz: Senhor, agora despede o teu servo, porque agora eu vejo a promessa de Israel se cumprindo. Sempre na face da terra vai ter um homem ou uma mulher que anda com Deus, que tem caminhada com Deus, e essa pessoa que Deus vai usar para mudar a história, não só de uma família, mas de toda uma nação. Não entendeu ainda? É por isso que muitas pessoas elas não percebem o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque a carne toma tanto sua vida que ela já não é mais levada pelo Espírito Santo, é levada pela carne. A aparência dela parece até que tem, mas é só capa. E é por isso que nesses dias, quando Jesus veio, aqueles que compreendiam tinham uma intimidade profunda com Ele. Marta fala: Senhor, manda Maria vir me ajudar. Ela está aí parada o tempo todo, não faz nada. O Senhor disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Sabe por quê? Porque Maria sabia que a grande oportunidade da sua vida estava na sua casa. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, primeiramente foi incrédula, foi Marta. E quando Marta vai falar com Jesus, fala uma linguagem completamente pela qual não tinha intimidade com Deus. Mas quando Maria sai, quando Marta foi, então não sabia que Marta ia falar com Jesus. Mas quando Maria saiu, ninguém sabia por que Maria ia, porque ela já falava com Deus da maneira como tinha que se falar. Cadê Maria? Aí ela foi lá ver o morto. Não, ela foi ver aquele que traz o morto de vida. E quando ela chegou lá, a primeira coisa que ela fez foi se jogar aos pés do Senhor. E a atitude de Maria foi que fez Jesus chorar, porque Jesus ele se alegrava quando ele via uma alma que entendia verdadeiramente quem era. Se você entendesse nesses dias, se você entendesse o que esse Deus quer descortinar para você, o que Ele quer revelar para você, naquele momento, por causa da atitude de Maria, aquele que era morto, que era impossível estar de volta, não entendeu ainda? Por causa da tua atitude de você crer, por causa da tua atitude fiel de caminhar com Ele vai fazer o impossível, Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque você já não fala linguagem humana, você já fala linguagem pelo qual só quem é espiritual entende. E quando você começa a fazer isso, você começa a falar em línguas, a carne não entende, porque a palavra do Senhor diz: ei, aquele que fala em línguas não fala homens, mas fala Deus, e nas línguas Deus revela mistérios, algo que Satanás não consegue descobrir nem discernir, mas só aquele que tem aliança, porque ele só vai falar no tempo certo, porque ele vai estar sempre pronto para ouvir e tardio no falar. E quando abrir a boca para falar, já não é ele, mas é boca de Deus se manifestando. Aí você vai ver cura, sinais, prodígios. Se na presença de Deus aqui, você vai ver sinais, prodígios e maravilhas acontecendo. Não entendeu ainda? O Eterno quer te levar para você viver um novo tempo, para você viver um tempo extraordinário, em meio a tanto esfriamento, em
barro, cheio da glória do Senhor. É por isso que ele, nesses dias, é por isso que esse Yom Kippur dessa nova década é diferente, porque ele trabalha na vida daqueles que, como humanamente falando, é impossível, mas Deus conhece o teu coração. Pode ser rejeitado e reprovado pelos homens, mas o Senhor diz: para mim é vaso escolhido, é aquele que eu escolhi, é aquela que eu escolhi. Deus não chama capacitados, assim como disse aquele Albert Einstein. Ele disse: Deus não capacita, não chama capacitado, mas Deus capacita quem ele escolhe. Deus está quebrando, Deus está quebrando a estrutura do velho homem e está te conduzindo através da renúncia para conviver um tempo extraordinário, e toda a nação vão ver e vão entender que Deus ainda se manifesta nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Agora chega um momento em que Jesus, ele vai revelar como verdadeiramente, entenda, ele vai revelar como agora ele vai falar com o seu povo. Porque entenda uma coisa, muitas pessoas enxergavam Deus de longe, enxergavam Deus como um Deus que estava preparado para castigar e para executar juízo. Só que agora, entenda, quando o Espírito Santo de Deus vem para habitar dentro da sua igreja, ele vai se revelar um Deus pelo qual lá só em Adão sabia. Jesus disse: não tem como um grão de mostarda ele se tornar uma grande árvore se primeiramente ele não morrer. Quando o grão de mostarda é plantado, ela morre, e dali ela cresce, e as aves se aninham nela. É necessário que eu vá, esse limitado, é necessário que esse limitado que vocês conheceram vá, para que verdadeiramente eu me revele quem verdadeiramente eu sou, o Deus onipresente que está em todo lugar. É necessário que eu vá, e para aquele que ele já estava sobre a face da terra. Não entendeu ainda? Quando a palavra do Senhor fala em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, mas quando fala que o Espírito Santo apareceu sobre a fonte das águas, ele trouxe vida a tudo aquilo que havia destruído. Não entendeu ainda? O Espírito Santo, quando a Bíblia fala que ele estava sobre a fonte das águas, ele começa a trazer restauração, transformação, e volta a trazer forma aquilo que estava deformado. Não entendeu não? O Espírito Santo de Deus, quando ele vem habitar dentro de mim e de você, aquilo que estava deformado, aquilo que não tinha vida, não tinha forma, começa a se manifestar como Deus é. Não entendeu ainda? Quando o Espírito Santo de Deus pousa e repousa sobre você, ele começa a revelar quem verdadeiramente você era desde o início, quando foi quebrada a aliança com Deus. O Espírito Santo começa a dar forma, começa a mudar a tua linguagem, começa a mudar a tua postura, começa a mudar o teu entendimento, começa a restabelecer. Quando o homem pecou, o homem só ficou de 8 a 12% com a capacidade de usar a mente. Mas quando o Espírito Santo vem, ele te traz aquele 100%. Ele traz novamente aquela simples. Mas só que tem uma coisa, só que ele diz: como eu dei para o homem autoridade para o homem exercer, e ele não foi responsável, então agora quem vai fazer é eu. Quem está cheio do Espírito Santo não vai usar essa sabedoria como ele quer, porque quem é cheio do Espírito Santo, ele é como o vento, não sabe nem para onde vem e nem para onde vai, mas é o próprio Espírito Santo que vai usar a capacidade que vem de Deus para o nome dele ser glorificado através da tua vida. E é nesta manhã que Deus comissiona a sua igreja para que você se entregue a Ele, para que a glória e o poder dele se manifeste na tua vida de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Você entendeu? Você entendeu porque é tão importante você compreender o que Deus tem para falar para a sua vida? Essa pequena introdução que eu dei para você entender o que Deus vai falar com você hoje. O que é se entregar ao Senhor, o que é saber que o Espírito Santo de Deus
está dentro de nós, nós podemos ocultar qualquer coisa no homem, mas dele nós não conseguimos ocultar. Diga por quê? Porque ele sonda e prescruta os nossos pensamentos mais íntimos. Sabe por que Satanás, Lúcifer, foi lançado, tirado do Monte Santo de Deus? Porque naquele momento, quando ele foi lançado, o Espírito de Deus estava nele, e Deus não aceitou que nenhuma palavra mais saísse da boca dele. É por isso que Deus está falando para você que agora, nesses dias, você está sendo levado a um tempo de sacrifício, a um tempo de jejum. Por quê? O sacrifício não de animais, mas o sacrifício da renúncia te aproxima de Deus. E quando você se aproxima dele, ele descortina para você o que ele quer mudar na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Repitam comigo assim: Deus lembra do que o homem esquece, mas Deus esquece do que o homem lembra. Pastor, o que significa isso? Não entendeu não? Só para você entender, Apocalipse 2:5, abre. Apocalipse 2:5, o que está escrito? Recorda-te de onde caíste e arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Preste bem atenção. Recordar é o quê? Lembrar. Então entenda uma coisa que Deus fala. Deus lembra do que o homem esquece, mas Deus esquece do que o homem lembra. O que quer dizer isso, pastor? Significa, querido, que quando o homem esquece que cometeu uma transgressão, ele não se lembra mais. Ou seja, como ele vai se lembrar de algo que ele não se lembra mais? Como ele vai se lembrar? Porque o coração dele está endurecido. E se o coração está endurecido, para ele já não tem mais. É algo normal, é algo comum. Mas entenda, mas quando você se aproxima de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai lá no teu íntimo e traz de volta o que o diabo tentou cegar do entendimento. Não entendeu ainda? A palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não enxergasse a verdadeira face do que você é. Mas por que fez isso? Por causa do orgulho. E com isso, querido, Deus ele tem se manifestado para mudar a nossa história. E assim é o que eu quero compartilhar com você hoje. Pense comigo eu quero fazer uma alusão para você. Lembra de uma cebola? Você já viu uma cebola? Quem conhece uma cebola aqui? Você conhece a cebola? Como é a aparência de uma cebola? Você olha, se você cortar ela, você vai ver que ela tem várias camadas. Não é isso? Não é assim? Olha lá. Ela não tem várias camadas ali? Para ela se tornar, chegar nesse nível que ela está preparada, ela tem várias camadas ali. Agora entenda uma coisa. Às vezes essa cebola está contaminada. E muitas vezes a contaminação que você vai enxergar vai ser na última camada. Ou seja, às vezes tem uma situação na tua vida que você vai enxergar agora que a tua vida tem um problema. E você luta por esse problema. Só que você nunca consegue vencer. Diga por quê? Porque Deus lembra do que o homem esquece. Ou seja, talvez na caminhada a dureza do teu coração fez você esquecer a origem desse problema que você enfrenta. Talvez a caminhada que você tem vivido, que você tem passado anos e anos, e você tem questionado a Deus, perguntado para Deus: meu Deus, o que é que está acontecendo com a minha vida? Por que minha vida não muda? Eu estou na igreja, eu luto, eu batalho, mas por que não muda? Porque muitas vezes você está tentando só resolver na camada, a última camada. Só que o que contaminou a cebola não foi a última, ela foi contaminada desde o início, quando as camadas foram sendo geradas. Ou seja, cada camada foi se contaminando. A palavra do Senhor diz o quê? Olha só o que a palavra do Senhor diz lá em Salmo 42:7, diz o
Um abismo chama outro abismo. Você entendeu o que eu estou falando? Preste bem atenção. Olha, eu quero que você entenda o que eu estou falando. Lá em Apocalipse eu diz o seguinte: lembra-te aonde. Amém. Glória a Deus, tem gente atento. Lembra aonde? Ou seja, o que Deus quer fazer comigo e com você nesse jejum, nesse dia de Yom Kippur? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus e verdadeiramente quer mudar a sua história, pastor Nai, o que vai acontecer? Deus diz: ó, lembra aonde? Quem vai lembrar? O Espírito Santo, querido. Ele vai lembrar para você que a contaminação que está, entenda, é aquilo que eu falei. A cebola tem várias camadas. Talvez você já tenha um tempo na tua vida, já tem várias áreas na tua vida que você tem vivido, mas ano após ano, essa contaminação vai passando todo o tempo. E é por isso que hoje Deus ele quer ir na fonte do problema para mudar. Mas para isso tem uma coisa, digo o quê? Ele só vai fazer isso na vida daquele que está preparado para deixar a velha natureza de lado, o orgulho, o eu, o achômetro de lado. Quantas são as pessoas que estão dentro de ministérios, exercendo ministérios, e tem uma luta na sua vida que nunca muda? Ela é uma pessoa que muitas vezes não tem ministério, está na igreja, às vezes ela luta, mas a vida dela sempre está acontecendo a mesma coisa. Ela está lutando para mudar, mas nunca muda. Quer um exemplo? Uma pessoa que está enfrentando um problema financeiro, a Bíblia fala que o entregar o dízimo não é um mandamento, mas é uma ordem. Então vamos lá. O Senhor diz o seguinte: que se você obedecer aquela ordenança, o que vai acontecer com a sua vida? Ele vai repreender 4 castas de demônio: portador, devorador, destruidor e migrador. Amém? Só que a pessoa ela resolve não obedecer. O que vai acontecer com sua vida? Ela vai começar, primeiro, ela vai estar desempregada, vai começar a estar endividada, e por ela estar endividada, ela vai ficar preocupada, ansiosa, e por causa disso, ela vai ser uma pessoa que vai ter um problema de pressão alta, ou outra enfermidade, problema renal, que for. Aí do nada aparece aquele problema na sua vida, devido que ela está preocupada, ansiosa, e aí ela não vai perceber que aquele problema que está acontecendo nela não é por causa que do nada ela foi em algum lugar, comeu alguma coisa, não, é porque através de uma situação ela não percebe que ela trouxe para a sua vida. Como assim? A consequência que ela trouxe, aí ela fala o seguinte: bem, se Deus me der um emprego que eu ganhar X, eu resolvo tudo da minha vida, ou então aparecer um dinheiro na minha conta, não vai mudar. O que vai mudar é que você reconhece aonde você errou. Mas como vai reconhecer? Porque se você esqueceu de obedecer, você não tem como se arrepender. A tua visão é uma. Então o que acontece? Deus lembra do que o homem esquece. O que quer dizer isso? Jesus disse: eu vim para fazer justiça, eu não vim para trazer paz. Então se Deus disse que veio fazer justiça, se você vai receber de acordo com o teu caminhar com Deus, é isso que você fez, então você vai receber de acordo. Então ele diz: eu vou ser justo com você. Ele te convence da justiça, do pecado e do juízo. Então muitas vezes a pessoa questiona: mas meu Deus, eu estou aqui, só que disseram que não existe negócio de dízimo, não existe isso. E a pessoa começa a pagar o preço, e ela não percebe, como na cebola, que o problema não está na última camada, mas está lá no início. Porque é no início que tem que ver, no seu íntimo, no seu interior, tem que haver uma atitude para mudar a história da sua vida. Diga glória a Deus. Então agora olha só o que Deus faz. Aí Deus agora traz essa pessoa clama a Deus, pede para Deus uma direção, e Deus leva e conduz ela. Lembra dos vasos que Deus procura sobre a terra? Tem vaso aqui? Então Deus encontra você. E quando Deus encontra você, o que Deus faz? Deus vai lá, essa pessoa vai se abrir, e Deus vai dizer: olha, como é que você está com o seu dízimo? Como é que você está com Deus? Aí eu estou assim, então Deus começa a falar para ela. Deus traz a memória da pessoa através do seu servo, para
que ela venha se consertar. Não entendeu ainda? Davi, esse homem é você, Davi. O que Davi fez? Sou eu mesmo. Então Davi agora reconhece. Então Deus traz a memória de Davi. O que Davi fez quando ele pega com Betseba? Deus está nesse momento de jejum que você vai viver hoje. Deus vai descortinar para você a origem do problema. Sabe por que uma situação ela se agravou na tua vida nesses dias? Sabe por que a situação se agravou? Não é que se agravou, é que de tanto você clamar a Deus, Deus ele realmente trouxe o que estava escondido, que antes você só sentia, só via por alto. Deus agora revela para você aonde está o problema. Não entendeu ainda? Deus vai te levar na raiz do problema, para que você na raiz, você arranque ele. Mas para que isso aconteça é necessário acontecer uma coisa. Diga o que, pastor? Humildade. Se você não tiver humildade, você não tem como Deus trabalhar, porque Deus ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Deus não vai falar com quem não quer ouvir. Deus vai falar com aquele que deseja realmente mudar a sua história. Deus ele vai se revelar para aquele que realmente quer viver um novo tempo, em nome de Jesus. Às vezes você está lutando com uma situação achando que ela é a origem de tudo, mas a origem de tudo não está nessa e outra situação, mas no início, em que muitas vezes a pessoa esquece. Sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai trazer a tua memória, por que não tem dado certo? Talvez você quer achar culpado, sempre quer culpar uma pessoa ou outra, querido. Quando você se enxerga, você mesmo diante de Deus, Deus ele descortina quem verdadeiramente é você. Agora basta você estar preparado para obedecer. Por isso que Jesus disse, vai vir um Consolador. Esse não tem como você esconder dele, porque esse mora dentro de você, e ele conhece o que ninguém conhece, só Deus conhece. Nesses dias eu falei para você que hoje, nesse dia de hoje, o livro que está aberto, Deus quer mudar a história da tua vida, quer te dar um ano abençoado, mudar a tua história. Porque quando Davi disse, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Não estou falando de pecado que você cometeu com uma outra pessoa, você pode se consertar. Mas Deus está te chamando para você, Ele quer prestação de conta do que você fez aliança com Ele e você não cumpriu. É isso que Ele está chamando você. Diga glória a Deus. Deixa o que Deus vai trazer de volta a memória. Deus vai trazer a origem do teu problema. Diga glória a Deus. Para que de maneira correta você faça o conserto, ou seja, tenha a atitude coerente e correta. Talvez você tenha procurado meios mais fáceis. Olha, o problema da maldição vai quebrar quando você fizer assim, andar de joelho, vestir pano de saco, ficar em beba. É quando Deus mostra para você. Não é, entenda, nesse jejum é o próprio Espírito Santo que vai descortinar para você. Mas quem